Você já deve ter ouvido que muitos brasileiros carregam sangue português nas veias. Afinal, fomos colonizados por Portugal por mais de 300 anos. Mas pare e pense, você realmente sabe de onde vêm os próprios portugueses? Qual é a verdadeira origem desse povo que tanto influenciou a nossa cultura? Prepare-se, porque a resposta vai muito além do que se aprende na escola. A história dos portugueses é um verdadeiro mosaico de povos antigos, guerras, migrações e fusões culturais que moldaram não apenas Portugal, mas também as raízes de milhões de brasileiros. E entender essa trajetória é entender a nossa própria origem. Então, se você quer descobrir como tudo começou, já deixa o like e fica comigo até o final, porque o que você vai ver agora vai mudar a forma como você enxerga a história. Tudo começa no século IV a.C., época em que os celtas, um povo guerreiro vindo da Europa Central, cruzaram o continente e chegaram à Península Ibérica. Eles se fixaram principalmente na região que hoje chamamos de Norte de Portugal e Galícia. Ali, entraram em contato com culturas locais, como os íberos e os tartessos. Essa fusão de costumes deu origem a uma nova identidade, os celtiberos. Mais destaques dessa época foram os lusitanos, um povo forte, valente e determinado que ocupava exatamente a área onde hoje está Portugal. Eles enfrentaram o Império Romano com uma resistência lendária. E o maior símbolo dessa luta foi Viriato, um líder que se tornou um mito por desafiar Roma até o fim. Mesmo com a conquista romana, os lusitanos deixaram marcas profundas. Os romanos trouxeram estradas, cidades e uma nova língua, o latim, que com o tempo evoluiu para o português. A história de Portugal começa muito antes da fundação do país. Começa com povos antigos, guerras épicas e a formação de uma identidade única. E é isso que faz dessa jornada algo tão fascinante. Porque entender de onde vieram os portugueses é entender também um pedaço da história do Brasil. E agora eu te pergunto, você já pensou em viver em Portugal? Ou será que tem raízes escondidas por lá e ainda nem sabe? Comenta aqui embaixo sua opinião. Quando os romanos começaram a avançar pela Península Ibérica, trouxeram muito mais que soldados e batalhas. Chegaram com um projeto de civilização. Leis, idioma, modos de governar e até a arquitetura começaram a se infiltrar nas terras onde viviam povos resistentes como os valentes lusitanos. Mas os nativos não se curvaram tão fácil. Houve guerra, houve sangue. Só que com o tempo, o que era confronto virou convivência. E dessa convivência nasceu algo novo, a cultura romano-ibérica. Casamentos entre romanos e locais, adoção da língua latina, construções monumentais, tudo isso deixou raízes tão profundas que ainda hoje vemos vestígios dessa era. A influência romana transformou a agricultura, impulsionou o comércio e conectou territórios. Mas a história não para por aí. No ano de 711, o destino da península deu uma guinada. Tropas muçulmanas atravessaram o Estreito de Gibraltar, lideradas por Tariq ibn Ziyad, e iniciaram uma nova era, a conquista islâmica. Com eles veio muito mais do que a fé islâmica. Chegaram ideias, ciência, matemática, medicina, novas técnicas agrícolas e uma arquitetura deslumbrante. Era o nascimento de Al-Ándalus, um período de quase 800 anos que marcou profundamente a cultura local. Mas não foi só o conhecimento que os mouros deixaram. A convivência entre árabes, berberes e ibéricos criou uma nova identidade híbrida, a ibero-muçulmana. Essa mistura afetou tudo, da comida à língua, da arte aos costumes. E não para por aí. A identidade portuguesa é uma verdadeira tapeçaria feita de muitos fios. Povos africanos, gregos, fenícios, visigodos, todos deixaram suas marcas. Mas dois grupos se destacam na formação do povo português: os judeus sefarditas e os ciganos. Estes últimos chegaram em 1462, vindos da Índia, trazendo uma cultura vibrante, marcada pela oralidade e pelo nomadismo. Eles injetaram um espírito de liberdade e uma herança cultural única na península. O resultado? Um povo rico em diversidade, herdeiro de várias civilizações e moldado por séculos de história. A música, por exemplo, é uma dessas portas culturais. Os ciganos deixaram marcas profundas na alma sonora de Portugal, influenciando desde os ritmos populares até o próprio fado, aquele estilo melancólico que carrega a emoção portuguesa em cada nota. E não parou por aí. Na arte, no artesanato e até na comida, as contribuições ciganas adicionaram sabor, cor e criatividade à tradição portuguesa. Mas essa é só uma parte da história. Os judeus sefarditas também deixaram um legado imenso. Presentes na península desde os tempos do Império Romano, viveram períodos de paz durante Al-Ándalus, até que a Inquisição, em 1497, mudou tudo.
Muitos foram expulsos, outros obrigados a se converter. Mesmo assim, suas contribuições foram gigantescas, da filosofia à ciência, do comércio à literatura e até na língua portuguesa, com expressões herdadas do hebraico. Nos últimos anos, Portugal deu um passo histórico ao permitir que descendentes de judeus sefarditas solicitem cidadania, como forma de resgatar esse elo e reparar uma injustiça que atravessou séculos. Hoje, o povo português é mais diverso do que nunca. Brasileiros formam uma das maiores comunidades imigrantes em Portugal, trazendo alegria, música, sabores e um jeito leve de viver que contrasta e, ao mesmo tempo, enriquece seu tradicional modo português. Desde os anos 80, as semelhanças culturais e linguísticas abriram caminho para uma integração natural e poderosa. E não podemos esquecer das contribuições africanas. Após a independência das ex-colônias, muitos cidadãos de países como Angola, Moçambique e Cabo Verde buscaram uma nova vida em Portugal. Junto com eles, chegaram danças, sabores, idiomas e visões de mundo, que transformaram a sociedade portuguesa numa colcha de retalhos vibrante. Embora ainda existam desafios a serem superados, especialmente em termos de inclusão e oportunidades iguais. Mesmo que Portugal não divulgue dados oficiais sobre a etnia da sua população, é evidente que o sangue que corre nesse país é plural. Estima-se que entre os grupos minoritários se destaquem norte-africanos e brasileiros, grupos que continuam escrevendo capítulos importantes dessa história. Se você quer entender mais sobre esse cenário global e descobrir histórias que a maioria nunca ouviu falar, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like. Compartilhe esse vídeo com quem também merece estar por dentro desses bastidores. Nos vemos no próximo episódio.